Ei, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor César Carneiro, professor de Sociologia, aqui do H Plus Unidade BH, diretamente do estúdio do MED 1. E hoje nós vamos aqui apresentar para vocês uma discussão, uma reflexão sobre o tema grupos sociais. Dentro da temática de grupos sociais, a gente vai trabalhar com vocês os conceitos de estratificação e classes sociais. Ok? O primeiro conceito a ser aí assumido e compreendido por nós aqui hoje é o conceito de estratificação. Para a gente entender esse conceito dentro da dinâmica das relações sociais, é importante a gente pensar, a metáfora, a imagem de uma sociedade composta por estratos, ok? Como se fosse uma hierarquia. E como toda hierarquia, esses estratos eles são formados a partir das diferenças. Mas as diferenças no campo da desigualdade dos indivíduos dentro daquele grupamento humano. Ok? Então, por isso mesmo, quando nós falamos de estratificação, nós estamos falando das desigualdades que existem entre os indivíduos e grupos dentro de uma sociedade. Ok? Assim sendo, os indivíduos eles vão acessar de maneira desigual, de maneira diferente, as gratificações com base em suas posições dentro desse esquema de estratificação. Ok? Quando nós falamos da categoria estratificação, a gente está falando propriamente das desigualdades estruturadas na maneira de pensar os indivíduos dentro de um grupamento, ok? E várias são aí as bases que consolidam a ideia de estratificação, ou melhor, as características que vão nortear a ideia de estratificação. A primeira delas, essa estratificação, ela se dá a partir de pessoas que podem compartilhar de uma mesma característica comum, sem necessariamente interagirem ou se identificarem, não é? Como é o caso aí das mulheres, ok? A gente pode também pensar como característica desse processo de estratificação as experiências ou oportunidades de vida que vão depender de como a categoria social é avaliada dentro daquele grupo, ok? E, por fim, as categorias sociais, elas tendem a se alterar de maneira muito lenta ao longo do tempo, ok? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos, alguns sistemas básicos de estratificação, ok? E hoje a gente vai aqui tentar conversar com vocês e apresentar cada um desses sistemas. Alguns conhecidos por nós, outros no qual a gente precisa se aproximar, porque estão relacionados a uma cultura diferente da nossa, no caso, brasileira. Tá bom? Bom, o primeiro sistema de estratificação que nós gostaríamos de apresentar aqui para vocês é a escravidão. Essa experiência que o nosso país aí se norteou, se organizou durante 300 anos, Depois nós temos o sistema de casta, que é uma experiência ainda presente em países como a Índia, em algumas localidades da África, sobretudo da África do Sul.
estamentos, né, que é essa categoria aí que a gente também vai apresentar, sobretudo a partir da experiência e do contexto do feudalismo europeu, e o sistema de classes, que é o mais comum, sobretudo no mundo ocidental, não é? E dentro da experiência também brasileira, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o primeiro dos sistemas, a chamada escravidão, né? Como já é do conhecimento de vocês, essa estratificação se dava a partir de uma ideia básica, né? Que ideia era essa? A superioridade de um grupo de indivíduos sobre outros, permeada por uma diferenciação, por uma desigualdade que era imposta sobre o elemento racial. Ok? Sobretudo na experiência brasileira, mas é óbvio que quando nós falamos desse sistema de escravidão, ele se amplia para além do universo da população negra, tá bom? Então, a escravidão era uma forma extrema de desigualdade na qual certas pessoas eram posse, né, de outras. Tudo bem? O segundo sistema é o sistema de castas, ok? Esse sistema de estratificação social, ele pensava, ele se organizava em torno da posição do indivíduo que marcaria toda a sua existência, ok? As castas, elas organizavam a existência de um indivíduo a partir de uma diferenciação que vinha desde as características pessoais, desde o elemento religioso e desde a descendência, né, vindo aí pela casta dos pais, tá? Dentro desse sistema de estratificação, uma característica comum era a característica, era o costume, era a cultura da endogamia, não é? Porque o casamento desses indivíduos só poderia ocorrer dentro do grupo social que ele pertencia, tá bom? Conforme exigido aí pelos costumes e pela tradição, tá? Bom, esse sistema de estratificação por castas é um sistema muito conhecido, como eu disse anteriormente, na Índia, ok? E que atualmente é um sistema que vem sendo muito debatido pela cultura indiana, né? Inclusive sobre esse elemento da endogamia, né? Então, nós já temos aí um movimento de alteração, né? Como a gente falou, a estratificação ela pode passar por essas transformações, né? Ao longo da história de maneira lenta. E no caso aqui da casta, hoje dentro da cultura indiana, já tem toda uma discussão aí sobre o casamento de indivíduos que são de castas distintas, tá bom? Mas isso ainda não é um costume, né, uma alteração, uma mudança consolidada na experiência indiana, ok? Bom, a terceira forma da gente pensar os sistemas de estratificações é o que nós chamamos de estamentos, tá bom? A experiência dos estamentos é uma experiência que advém, sobretudo, do contexto do feudalismo europeu, não é? Era uma estratificação que se dava a partir do sistema de títulos,
né? O sistema que dividia, que diferenciava os indivíduos dentro daquela sociedade e que vinha de maneira hereditária, tá bom? Títulos aí, obviamente, que estavam associados a grupos como a aristocracia, a nobreza e o próprio clero, ok? Esse sistema, né, é um sistema remanescente do universo europeu, mas de maneira específica, para a gente ilustrar aqui, a experiência britânica, né? E é uma experiência que a gente ainda verifica no contexto britânico, tá? Hoje, não mais esses títulos vão estar somente ligados a esses grupos, aristocracia, nobreza e clero, mas como também serão dados a indivíduos, a grupos de empresários, funcionários públicos, de acordo com o serviço prestado àquela nação. Tá bom? Então, a gente já tem aí uma alteração na forma de pensar esse estamento. Ok? Bom, outros lugares do mundo, para além da Europa, também tratavam, né, e ainda hoje lidam com essa diferenciação entre os indivíduos, tá bom? Como é o caso da China e do Japão. Você ainda tem essa estrutura, esse sistema de estamentos, tá? Só que diferente do contexto europeu, onde as comunidades, né, estava mais relacionada a uma localidade, no exemplo da China e do Japão, isso vai se dar de maneira mais ampla, vai se dar num contexto nacional, tá bom? E uma outra característica desse sistema de estamentos também se dá pelo elemento religioso. Ok? Seriam, então, essas diferenciações de acordo com as crenças, com as práticas e as doutrinas religiosas. E, finalmente, né, aquele modelo, aquele sistema que, para nós, ficará mais fácil de pensá-los, porque é o sistema pelo qual a sociedade brasileira, né, hoje se organiza, que é o sistema de classes, tá bom? E quando nós falamos desse sistema de classes, né, nós estamos exatamente associando, né, os indivíduos a partir de um elemento material, ok? Portanto, a gente vai entender que no sistema de classe, a base primordial é uma base de natureza econômica. Ok, turma? Então, quando nós falamos de classe, nós falamos de um agrupamento de pessoas que compartilham recursos econômicos comuns, que norteiam, que identificam os grupos dentro daquela sociedade, né? Tipificando, inclusive, os seus estilos de vida. Tá bom? Então, dentro do sistema de classe, nós poderíamos destacar 4 grandes características fundamentais. A primeira delas, essa que eu já me antecipava, né? Existe um elemento da materialidade posta, né? Então, portanto, a base propriamente das classes é uma base econômica. A segunda grande característica é que os sistemas de classes, eles são sistemas fluidos. Né? Que em outra dinâmica, né? Ou numa outra perspectiva, um sistema fluido é um sistema
que permite a mobilidade dos indivíduos. Ok? Mas a gente vai entender em que situações isso pode acontecer e as críticas sobre isso, tá? Terceira característica, as posições nas classes, até certo ponto, elas são obtidas, né? Elas são ali galgadas pelos indivíduos. E os sistemas de classes são em grande escala, né? Eles se dão de maneira aí, em grandes escalas e impessoais. Tá bom? Falar dos sistemas de classes, né? Falar dessa estratificação por classes sociais, é falar propriamente de um modo de vida que foi aí colocado, desenhado a partir do advento e da consolidação do sistema capitalista. E não à toa que, dentro do pensamento sociológico, vários pensadores vão se dedicar a refletir sobre como o sistema capitalista dispôs, organizou essas desigualdades dos indivíduos dentro da sociedade. Ok? E aí, então, ao falar de classes, do sistema de classes, imediatamente aparece para nós a reflexão dos nossos dois grandes teóricos clássicos, Karl Marx e Max Weber. Tá bom? Então, a proposta agora é a gente entender como que esses dois pensadores refletiram, né, a dinâmica da estratificação social, né, no sistema de classes, advindas, sobretudo, né, ou consolidadas pelo sistema capitalista. Tá bom? Então, vamos lá. O primeiro deles é o nosso amigo Karl Marx. Tá? O Marx, toda a sociologia dele está ancorada numa tese em que ele propõe a ideia de que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Então, o Marx vai demonstrar, a partir dos seus estudos e a partir da análise do sistema capitalista, da crítica que ele vai fazer ao sistema capitalista, que a história das sociedades, ela vai ser sempre marcada por essa divisão de classe, que vai ter um elemento material norteador nessas classes. Ok? E por isso mesmo, para Marx, classe social significa o grupo de pessoas que tem uma relação comum com os meios de produção, né? Com os meios de produção nos quais esses indivíduos garantem o sustento e a própria vida. Ok? Então, reafirma aqui a ideia do elemento material na disposição dos indivíduos dentro da sociedade. E segundo o Marx, dentro do sistema capitalista, essa divisão de classes, ela vai acontecer de uma maneira exploratória, né? Então, o elemento da exploração vai ser muito presente quando nós colocamos em paralelo as classes sociais, tá? E dentro da filosofia marxista, quando nós falamos de classe, nós estávamos falando propriamente de duas grandes classes.
Ok? Nós estávamos falando daquela classe que detinha o capital, portanto, os proprietários, e daquela classe que tinha a mão de obra, a força de trabalho, que aí ficou conhecida como proletariado. Ok? Então, essas duas classes, elas vão ser aí analisadas dentro da crítica marxista a partir da categoria trabalho. Não é? Então, a partir do momento que o trabalho é transformado em uma mercadoria, a gente vai ter de maneira objetiva essa estratificação, essa visualização dessas duas grandes classes, ok? Que dentro da perspectiva marxista, né, você vai observar a exploração de uma classe sobre a outra, pelo viés dessa categoria do trabalho. Não é? Então, o trabalhador, o proletariado, né, ele vai passar por um processo de alienação da sua força de trabalho. Uma alienação seguida por uma exclusão. Não é? Uma alienação que, ao ter que responder o elemento da produtividade do mundo capitalista, esse indivíduo ele já não vai mais se reconhecer no trabalho produzido por ele, não é? E não só não irá se reconhecer, como ele mesmo será excluído de ter acesso àquilo que ele mesmo produziu. Ok? Então, dentro dessa relação capital e força de trabalho, é que o Marx vai estabelecer o conceito de alienação, não é? E que vai estar aí muito ligado ao universo do proletariado. E por isso mesmo, nessa dinâmica capitalista, segundo Marx, esse sistema de classe impossibilitava a mobilidade dos indivíduos. Era quase que impossível, não é? Uma vez que, em nome desse capital, ok? O proprietário, ele vai pagar ao proletariado um salário insuficientemente, um salário infinitamente desigual àquilo que ele produziu. Essa desigualdade no salário pago ao trabalhador vai gerar um lucro ao dono do capital, não é? E essa diferença é o que o nosso amigo Marx vai chamar de mais-valia. É o lucro, né? É a apropriação por parte do proprietário da força de trabalho do proletariado. É essa diferença que vai gerar um lucro para o dono do capital, impossibilitando que esse proletariado, por exemplo, consiga, né, aí alcançar essa possibilidade de mudança de classe. Ok? Bom,
Um outro grande pensador que dentro dessa esteira da reflexão de classe, né, é o nosso amigo Max Weber, ok? Só que diferente de Marx, o Weber, ele tem uma preocupação que vai direcionar a sua sociologia em dois grandes sentidos. Seja no sentido político, seja no sentido cultural. E por isso mesmo, segundo Weber, né, a sociedade ela vai estar sempre em conflito em torno da ideia de poder e da ideia de recursos, ok? E assim, a estratificação dentro da dinâmica de Weber, ela vai se dar através da classe, status e partido. Tudo bem? Então, dentro do pensamento social de Weber, nós temos aí esses outros dois elementos para a gente pensar essa diferenciação, essa estratificação dos indivíduos. Para o Weber, a classe social não está somente ligada a essa diferenciação entre o dono do capital e a força de trabalho. Tá bom? Porque, para o Weber, dentro do próprio proletariado, você vai ter uma diferença entre esses proletariados, que se dará por uma questão relacionada a uma habilidade, a uma credencial, uma qualificação, né? Que irá distingui-lo de outros trabalhadores que vão permanecer na métrica do trabalho braçal. Tá bom? Então, o elemento de classe não se dá mais diretamente por esse viés de proprietário e proletariado, tá bom? Mas a classe aqui associada a essas habilidades, essas credenciais. Uma outra forma da gente pensar essa estratificação no pensamento de Weber são os status, tá? Que diz respeito a essa diferença entre grupos sociais a partir do elemento da honra ou do prestígio social, relacionado a estilos de vida. Né? Então, você vai ter ali um estilo, ora, associado a um elemento econômico, material, ora, associado a um elemento simbólico, né? Sobretudo, ligado a um elemento religioso, cultural, ok? E esse status é que irá moldar a posição social dos indivíduos, né? Essa identidade compartilhada dos indivíduos. E por fim, né, como era também aí uma grande preocupação do nosso amigo Weber, a formação dos partidos, né? Então, essa associação dos indivíduos a partir dessa relação com o poder, com as metas e com os interesses comuns. Tudo bem? Então, esses são os dois autores que vão problematizar e que vão aí, na verdade, teorizar, né, essa estratificação aí por classe, esse sistema de classe, ok? Diante disso, para que a gente possa aí oferecer vocês, né, uma reflexão sobre o que vem sendo cobrado, né, o que vem aí aparecendo ao longo da história do Enem, eu selecionei aqui 3 questões para que a gente possa fazer um estudo, ok?
E dentro dessa questão, né, a gente tentar identificar o tema aqui da nossa aula. Grupos sociais, né, estratificação e classe. Tá bom? Então, eu selecionei essa questão aí do Enem de 2021. Tá? Nós vamos fazer aqui uma leitura da questão e depois a gente vai fazer o gabarito comentado. Ok? Então, dizia lá, ao mesmo tempo, graças às amplas possibilidades que tive de observar a classe média, vossa adversária rapidamente conclui que vós tendes razão, inteira razão, em não esperar dela qualquer ajuda. Seus interesses são diametralmente opostos aos vossos, mesmo que ela procure incessantemente afirmar o contrário, e vós queira persuadir que sente a maior simpatia em vossa sorte, mas seus atos desmentem suas palavras. Bom, aí um fragmento tirado aí do Engels, né, no texto A Situação da Classe Trabalhadora, tá? Em que a questão pedia. O autor apresenta delineamentos éticos que correspondem. Tá? Alternativa A, o conceito de luta de classes. Alternativa B, o alicerce da ideia de mais-valia. Alternativa C, os fundamentos do método científico. Alternativa D, paradigmas do processo indagativo. E alternativa E, domínios do fetichismo da mercadoria. Ok? Então, é muito interessante a gente perceber que todas as alternativas, umas mais do que as outras, elas trazem alguns conceitos que apontam para a teoria, né, dos dois grandes pensadores que nós apresentamos aqui a vocês. No caso dessa questão aqui, mais especificamente o nosso amigo Marx. Tá? Então, a ideia é que a gente pudesse voltar ao fragmento do texto e identificar no fragmento do texto qual é a categoria que está ali sendo explicitada. Ok? No nosso caso aqui, né, a alternativa correta é a alternativa A. Né? O fragmento do texto, ele traz uma discussão sobre classes sociais. Tá bom? E assim, então, ele dá um alinhamento à concepção marxista de classes sociais. Tá? E nesta linha, a classe média, ela é capturada pela ideologia burguesa, né? A ponto de ela mesma, né, não conseguir perceber o processo de exploração e de alienação que ela padece. Ok? Bom, uma segunda questão do Enem de 2013 era uma questão aí especificamente ligada à teoria marxista, também associada aqui à temática dos grupos sociais. Tá bom? E nessa questão, nós percebemos ali, né, uma pegada marxista já trazendo o elemento econômico e político associado à divisão dos indivíduos. Tá? Então, novamente, um trecho da obra de Marx e Engels que dizia: na produção social que os homens realizam, eles entram
em determinadas relações indispensáveis e independentes da sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento de suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, o fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas políticas e jurídicas e ao qual corresponde determinadas formas de consciência social. Dado isso, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia? Não, né? Porque a mais-valia é onde nós vemos a exclusão, né, do proletariado, do lucro produzido por ele. O trabalho se constitui como fundamento real da produção material. Né? A categoria trabalho aqui vai ser central no pensamento marxista para a gente pensar exatamente a disposição dos indivíduos. A consolidação das forças produtivas sejam compatíveis com o progresso humano? De jeito algum. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico? A burguesia revoluciona o processo social de formação da consciência de classe? Né? E aí a gente vê exatamente que a alternativa que mais se aplica é a alternativa B, né? Que para Marx a sociedade existe a partir das relações materiais de produção que são fundamentadas no trabalho humano. Ok? Turma, então com isso a gente faz aqui com vocês esse pequeno recorte desse tema, que é um tema muito caro e muito importante dentro dos processos de admissão aí ao ensino superior e especificamente ao Enem. Do mais, agradeço aí a atenção de vocês, um grande abraço.